Pessoal, boa tarde. Essa é a segunda atividade do roteiro 3. Os temas são fluxos materiais e imateriais. Na aula passada a gente fez essa atividade, que tinha o texto, e vocês falariam do que era. Agora tem uma atividade que é bem legalzinha, que vocês vão analisar o mapa. Sempre que vocês observarem, pegarem um mapa que tiver umas setas assim, como tem esse aqui, ele vai estar indicando o movimento. No caso aqui, então, eu tenho as setas que estão mostrando o movimento, e eu tenho um título aqui que vai mostrar o movimento do quê? Que são as migrações do final do século XX. Então são as migrações datadas até 20 anos atrás. O número de imigrantes, a quantidade de pessoas, ela é calculada, ela é medida pela espessura da seta. Então, quanto mais espessa é a seta, maior a quantidade de pessoas. Então, dentro dessa ideia, um dos maiores fluxos migratórios são de pessoas saindo do México e indo para os Estados Unidos. Então, um total aí superior a 10 milhões de pessoas. Como eu sei que é isso? Porque eu tenho aqui o México e a seta indicando que esse movimento é saindo do México e indo para os Estados Unidos. Que é isso que a seta está indicando. E a quantidade de pessoas eu observo olhando aqui a legenda. Tem um outro movimento aqui também que chama atenção, que é da Índia para os países do Oriente Médio. Um movimento que se destaca, que para nós, né, embora não seja um número relevante, é de pessoas da América do Sul aqui, da região onde está o Brasil, saindo dessa região, indo para os Estados Unidos e indo para a Europa. Em contrapartida, a gente tem também um fluxo de pessoas que saem da Europa em direção à América do Sul. Aí, ó. O mapa das migrações final do século XX mostra a movimentação de pessoas ao final do século passado. Esse movimento migratório é motivado por vários fatores, como conflitos internos, catástrofes ambientais e questões econômicas. O que representam as setas do mapa é que vocês vão explicar o que eu acabei de falar. As setas representam o quê? Os movimentos. E quanto mais espessa é a seta, maior a quantidade de pessoas, no caso desse mapa, fazendo esse movimento. Segundo o mapa, qual país recebe a maior quantidade de pessoas e quais fatores podem justificar esse movimento? Então a gente percebe aqui, ó, os Estados Unidos está em destaque e os Estados Unidos recebem pessoas de diversas partes do planeta. Por quê? Porque é a maior economia, é o país que, consequentemente, por ser a maior economia, o país mais rico, ele acaba oferecendo as melhores oportunidades de emprego. Um outro fator é a valorização da moeda americana. Então, várias pessoas, não só os latinos, acabam procurando os Estados Unidos como país aí para levar a sua vida. Os europeus saem da Europa e vão para os Estados Unidos geralmente por questões relacionadas a estudo e tal, mas a grande maioria das pessoas, principalmente da América Latina, acabam indo para os Estados Unidos em busca de melhores condições de trabalho. Em relação ao Brasil, quais conclusões podemos obter? Por Brasil compreende-se a América do Sul aqui. Então vocês vão olhar as setas, as espessuras das setas, vão dizer a quantidade de pessoas envolvidas e qual que é o fluxo, para onde elas estão indo e o lugar que está enviando mais pessoas para o Brasil. No caso aqui, a gente vê que é o que é a Europa, não precisa especificar o país. Com base no mapa, o que podemos dizer sobre o continente africano? Então, a África está aqui. Então, vocês vão analisar em relação à África. A África é um lugar que atrai pessoas ou é um lugar que tem mais saída de pessoas? O que as setas dizem? Então, vocês vão olhar os pontos que você tem da África, que é a África Meridional, a África do Oeste, o Maghreb, e
e vocês vão analisar o que está acontecendo com essas pessoas. A gente vê um pessoal do norte da África indo em direção à Europa. Isso é um ponto que pode ser citado aí por vocês. Coloquem as perguntas e as respostas na folha de caderno e me entregue aí ao final da aula. Mande uma foto. Vocês podem entregar até sexta-feira. Qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar.